Prefeitura deve terceirizar atendimento de abrigos para mulheres e crianças. Você vai ver agora no CVJ Notícia desta quinta-feira, 3 de setembro. Boa noite. Mulheres e crianças em situação de violência doméstica devem ter uma mudança no atendimento prestado pelo município. Uma audiência realizada nesta semana debateu a proposta de terceirização dos serviços da Casa Lar e da Casa Abrigo Viva Rosa. Atualmente, as casas são mantidas pelo município por meio da Secretaria de Assistência Social, mas a intenção da Prefeitura de transferir a administração das casas para a Associação Diocesana de Promoção Social, a ADPROS. Manifestações na audiência questionavam a mudança. Então, nós entendemos que abrir o espaço para uma organização não governamental religiosa vai ferir muitas coisas. Porque a gente já tem relatos disso em outros espaços, onde jovens são encaminhados e são obrigados a abraçar determinado vínculo de fé, senão eles são convidados a se retirarem. Claro que isso não é nada documentado, né? E aí é uma voz de uma vítima contra a voz de outros algozes. Para quem não sabe, o endereço desses espaços, ele não é publicizado, porque as pessoas que são atendidas lá, elas já estão numa vulnerabilidade social. Esse também é um risco que os espaços correm ao serem terceirizados, porque é fato que as terceirizadas têm um círculo muito grande de funcionários, circula muitos funcionários, entra um, sai outro, e acaba que estes espaços não tendo mais a garantia do sigilo. Na audiência também se manifestaram trabalhadores dos abrigos e pessoas que já foram atendidas nas casas. O nosso serviço, por ser de caráter sigiloso, não é muito conhecido e nem divulgado. É um trabalho árduo, pois lidamos com mulheres e crianças fragilizadas que foram agredidas, espancadas, violentadas dentro do seu próprio lar, por aqueles que deviam proteger e amá-las. Nossa demanda tem sido mulheres e crianças, sem distinção de alguma raça, credo, religião ou posição. E a nós nos chegam pessoas especiais com deficiências intelectuais e físicas, usuárias de drogas, muitas com diagnóstico de depressão e esquizofrenia, mulheres de faccionados ao PCC e ao PGC. Enfim, vítimas de violências e abusos de todos os tipos. Tem que ser muito forte para trabalhar com isso. Foi um momento muito difícil. Mesmo depois que eu saí do abrigo, eu tive o apoio delas. E eu acho, tipo assim, que não deveria fechar o abrigo, porque lá não é só um abrigo. Lá tem muitas educadoras que se dedicam muito. E elas são como se fossem nossas mães. Porque elas fazem tudo com amor e carinho para nós. Elas, sabendo das dificuldades que a gente passa, elas não vão lá só por obrigação, mas sim por amor que elas têm por nós. E sempre a gente pôde contar com elas, sempre quando a gente precisava, elas estavam ali dando apoio. Elas estavam ali para a gente se sentir seguro. Lá não é como se fosse só um abrigo qualquer, é uma casa nossa, que mesmo eu saindo de lá, eu sempre ser bem-vinda lá. Elas sempre ligam para saber como eu estou. Quando eu sumo, elas perguntam por que eu não apareci. E, eu sou muito grata a tudo que eles fizeram por mim. O secretário de Assistência Social admitiu que o governo pretende fazer a mudança. O que ocorrerá com os servidores que atuam nessas duas unidades? Os servidores serão remanejados para os equipamentos públicos, tem caráter preventivo e visa proporcionar a inclusão social, o fortalecimento dos vínculos familiares comunitários e do acesso aos serviços públicos. Tem por objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Desta forma, o município investirá no fortalecimento da proteção social básica e média complexidade, naquelas funções que são exclusivas do poder público e que não podem ser executados por organizações da sociedade civil. Eu não gosto da palavra terceirização, e sim um reordenamento dos serviços. O assunto foi trazido novamente à Câmara na sessão de ontem, com nova manifestação do Sinsege na tribuna.
E olha só, o Senado está debatendo o aumento do número de casos de feminicídio no país. Vamos ver agora no Conexão Brasil. Ciúmes, sentimento de posse, preconceito, inconformismo com a separação. Esses são alguns dos motivos que levam homens a tirarem a vida de mulheres a cada 2 horas no Brasil. Os números de agressões contra elas continuam crescendo. Segundo o mapa da violência produzido pela Câmara dos Deputados, foram identificados mais de 68 mil casos só em 2018. Em alguns países industrializados, onde tem se observado uma diminuição geral da taxa de homicídio, essa diminuição da taxa de homicídio não vem sendo seguida por uma diminuição da taxa de mortes violentas de mulheres. Isso traz para a nossa reflexão que não adianta nós olharmos para uma política pública criminal que esteja focada na redução da letalidade de homicídios, se a gente não considera o fenômeno específico dos feminicídios. A Comissão Permanente de Combate à Violência contra a Mulher discutiu os atos violentos que têm como alvo a mulher apenas pelo seu gênero e condição feminina. Para especialistas, a estrutura histórica do Brasil e a falta de sensibilidade para ouvir as vítimas agravam o risco de mulheres que estão em situação mais vulnerável, como as moradoras de periferias. São elas que apresentam as maiores situações de vulnerabilidade, há uma escassa escolaridade, pouco acesso a emprego decente, habitam as regiões comprometidas com o tráfico, além da ausência de equipamentos sociais. Ainda deve-se destacar em relação ao feminicídio como fenômeno político, assegurar que o direito de ir e vir no espaço público deve ser garantido, o que não está sendo assegurado pelo Estado, tanto às cidadãs quanto aos cidadãos, sobretudo se são de classes sociais mais vulneráveis, se são negros e assim por diante. No Distrito Federal, em apenas 9 meses, 25 mulheres foram vítimas de feminicídio. No ano passado, durante todo o ano, foram registrados 29 casos. Os números de 2019 estão entre os mais altos. A média é de uma mulher morta a cada 13 dias. Nós temos uma legislação, uma das melhores do mundo. E por que não funciona? Não funciona porque, na verdade, nós temos que ter um grande pacto. Pacto legislativo, executivo, porque é ali que saem as políticas, é ali que se constroem as políticas que efetivamente vão chegar a essas mulheres, e o judiciário, para que a gente realmente, essas leis funcionem. 40 casos de feminicídio foram registrados em Santa Catarina entre janeiro e setembro deste ano. Os dados são do Boletim de Indicadores da Secretaria Estadual de Segurança Pública. É a maior quantidade de casos nesse período desde 2016. E agora vamos conhecer o mais novo cidadão honorário de Joinville, que recebeu o título na noite desta quarta-feira. Advogado e presidente da Harmonia Lira, o gaúcho Álvaro Caldoro recebeu o título de cidadão honorário de Joinville. Eu tenho muito orgulho de ter nascido e sido criado no Rio Grande do Sul. Mas a verdade é que eu vim para cá. Joinville me deu muitas oportunidades e eu assumi que era joinvilense. Eu me reconheço como joinvilense há muito tempo. E eu estranho quando, às vezes, até como forma de elogio, e apesar de eu estar aqui há tanto tempo, me dizem, olha, apesar de você não ser de Joinville, tem feito bastante coisa por Joinville. Mas a verdade é que eu sou daqui. Eu construí a minha história aqui. A homenagem foi proposta pelo vereador Natanael Jordão, do PSDB. Nosso homenageado é um exemplo, um advogado que espelha com toda certeza a dignidade dessa profissão. É uma pessoa que sempre pautou sua vida profissional no trabalho, honestidade, na justiça e na defesa das pessoas. O título de cidadão honorário é concedido aos que nasceram fora de Joinville, mas são importantes para a comunidade. Cada vereador pode homenagear uma pessoa durante os 4 anos de mandato. E o CVJ Notícia vai ficando por aqui. Acompanhe o trabalho dos vereadores nas redes sociais com a hashtag CVJ. Obrigado por sua audiência. Boa noite.